Olá! No mundo da eletrônica tem um desafio que é super básico, mas fundamental. Como é que a gente faz dispositivos diferentes conversarem entre si? Por exemplo, como um microcontrolador fala com um sensor GPS ou com um módulo Bluetooth? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A questão principal é essa aqui. Como é que dois cérebros eletrônicos que são totalmente separados conseguem conversar? Principalmente quando eles não têm um ritmo em comum, tipo um maestro para reger essa comunicação. É um problema bem mais comum do que parece. E a solução para isso, que é super elegante, é a UART. A sigla significa Transmissor e Receptor Assíncrono Universal. Basicamente, é um protocolo bem simples, que usa só dois fios para comunicação serial e, aqui está o pulo do gato, os dispositivos não compartilham um sinal de clock. Ok, então vamos mergulhar nos fundamentos. Afinal, o que é essa tal de UART? Pensem nela como se fossem as regras básicas de uma conversa eletrônica. As características dela são a sua maior força. Primeiro, é assíncrona, ou seja, nada de sinal de clock compartilhado. Segundo, é full duplex, o que significa que os dados podem ir e vir ao mesmo tempo, que nem numa ligação de telefone, sabe? Também é ponto a ponto, conectando só dois dispositivos por vez, bem direto. E o melhor de tudo, é muito simples. E é justamente por essa simplicidade, por exigir pouquíssimo do microcontrolador, que a gente vê o ART em todo canto. Tá, mas se não tem um relógio para guiar, como essa conversa é estruturada? Isso nos leva direto para a anatomia de uma mensagem UART. Cada pedacinho de informação segue uma estrutura bem definida. A sequência é sempre a mesma. Olha só, a linha de comunicação começa em um estado ocioso, o idle. Aí vem um bit de start, que é tipo um "Ei, tô mandando uma coisa". Logo depois vem os bits de dados, que é a mensagem de verdade. E para fechar, um ou mais bits de stop para avisar. Pronto, acabei. Simples e super eficaz. O interessante aqui é ver como os níveis de tensão funcionam. O bit de start é sempre um nível baixo, um zero, que quebra aquele estado ocioso que é de nível alto. Os bits de dados, claro, vão variar. E o bit de stop joga a linha de volta para o nível alto, 1, sinalizando o fim e já deixando tudo pronto para o próximo pacote. E a velocidade da conversa? Bom, isso é o que a gente chama de baud rate, e é importantíssimo que os dois dispositivos concordem com essa velocidade. Por exemplo, uma taxa de 9.600 bits por segundo significa que cada bit leva uns 104 microsegundos para ser enviado. É assim que eles se sincronizam, mesmo sem um clock. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ir para o hardware. Como a gente encontra essa conversa no chip RP2040 da Raspberry Pi Pico? O ponto-chave é esse número aqui, 2. O chip RP2040 tem dois periféricos UART que são totalmente independentes. Isso dá uma flexibilidade enorme para conectar vários dispositivos seriais ao mesmo tempo. E aqui está o guia prático. Essa tabela mostra exatamente quais pinos GPIO podem ser usados para cada UART. A UART 0, por exemplo, pode usar os pinos 0 e 1, enquanto a UART 1 pode usar os pinos 4 e 5. É só escolher a combinação que for melhor para o projeto. E o hardware do RP2040 não brinca em serviço. Ele tem buffers ou FIFOs de 32 bytes para envio e recebimento, o que ajuda muito a não perder dados. Ele também suporta controle de fluxo por hardware, usando sinais como CTS e RTS para, digamos, pedir licença antes de enviar. E as velocidades chegam a incríveis 7,8 megabits por segundo. Agora que a gente já conhece o hardware, vamos dar vida para ele com código. Vamos ver como é que se controla o ART usando o MicroPython. O código começa bem aqui. Primeiro, a gente importa as bibliotecas UART e PIN. Depois, cria um objeto UART especificando qual periférico vamos usar, no caso 0, a velocidade de 9.600 e quais pinos físicos vão ser o de transmissão, o TX, e o de recepção, o RX. Pronto! Com uma única linha, a comunicação já está configurada. Para enviar dados é incrivelmente direto. O método wart.write pode mandar tanto uma string de texto tipo hello UART, quanto uma sequência de bytes brutos. As duas formas são super úteis dependendo do que o outro dispositivo espera receber. Agora, para receber, a gente usa uma abordagem que não trava o programa. Primeiro, a gente checa com o art.n se tem algum dado esperando no buffer. Se tiver, aí sim a gente usa o art.read para pegar. Isso evita que o programa fique parado, esperando por dados que talvez nem cheguem.
Então, para resumir, esses são os 4 métodos essenciais. Write, para enviar, read, para ler o número certinho de bytes, readline, para ler uma linha inteira de uma vez, e any, para verificar se tem alguma coisa para ser lida. Dominando isso, a comunicação UART está no papo. E não dá para esquecer. Na hora de configurar, esses são os parâmetros mais comuns. Além do baud rate, tem que garantir que o número de bits de dados, a paridade e os bits de parada sejam os mesmos nos 2 dispositivos. É como se fosse combinar o mesmo idioma antes de começar a conversar. Chegou a melhor parte. Vamos juntar tudo isso que a gente viu, vamos ver como aplicar esse conhecimento num exemplo prático e muito legal. Rastreamento com o módulo GPS. Olha só o que um módulo GPS envia. É uma sentença NMA. Parece um código meio complexo, né? Mas isso aí tá cheio de informação valiosa. Hora, latitude, longitude, altitude. E adivinha como ele manda tudo isso? Via UART. E esse código ilustra perfeitamente como conectar o pico num módulo tipo o Neo 6M. A gente configura o UART1 usando os pinos 4 e 5 com um baud rate de 9600, que é o padrão para a maioria desses módulos GPS. Simples assim. O laço principal do programa é basicamente este. Ele fica ali, verificando sem parar se o GPS mandou alguma coisa nova. Quando uma linha completa chega, o código lê essa linha e depois vem um trecho de código para quebrar essa linha e extrair o que interessa, como a latitude e a longitude. E o resultado final é esse: o poder de transformar aquele fluxo de dados que parecia caótico em informação clara e útil. A comunicação UART é a ponte que permite ao microcontrolador entender o que o sensor GPS está dizendo, nos dando a localização exata no mapa. Então, com as linhas de comunicação abertas e as ferramentas na mão, a pergunta que fica no ar é: o que vai ser conectado agora? Um novo sensor? Outro microcontrolador? Um módulo de rádio? As possibilidades, como a gente viu, são gigantescas.